Sejam muito bem-vindos ao Conexão Bíblia. Nos programas anteriores, na série Escatologia Bíblica, trabalhamos alguns sinais como ilusão religiosa, guerras, fomes, entre outros sinais que apontam para o princípio das dores, o avanço tecnológico, tema que trabalharemos no Conexão Bíblia de hoje. Mas antes de abordarmos o tema de hoje, interessante você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar nas suas redes sociais. Isso ajuda a dar relevância ao canal. E no primeiro link da descrição temos a nossa loja oficial, onde temos produtos muito bacanas, como camisetas, canecas. Dê uma olhada lá depois. Dito isto, vamos ao programa de hoje. Bem, estaríamos vivendo o final dos tempos. Os sinais que apontam para o princípio das dores têm algo a ver com o novo normal em que estamos vivendo? Os avanços tecnológicos estão permitindo que várias indústrias caminhem para o que antes eram imagináveis apenas em filmes de ficção científica. Mas o que diz a Bíblia? O que fala a Bíblia a respeito? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrilharão e o saber se multiplicará. Daniel 12:4. Um exemplo clássico do quanto tem se multiplicado o conhecimento é a robótica, a capacidade de automação dos robôs. Um advento tecnológico onde é possível visualizar mãos que apanham todo tipo de objetos, e até mesmo humanoides. A Sofia, por exemplo, é um robô com aspecto humano, concebida por David Harrison, durante uma demonstração em um festival de tecnologia no Texas. Recentemente, 2 experimentos científicos vieram a público. O primeiro deles foi a criação de embriões primitivos, sendo parte humana e parte macaco. O segundo seria o protótipo do coração humano, com 3 centímetros de diâmetro, ficando pronto em 3 horas em uma impressão 3D. Quando a gente olha para outros aspectos do avanço tecnológico, podemos observar lá em Tel Aviv, em Jerusalém, que foi inaugurado recentemente um supermercado completamente robotizado, onde para realizar as compras basta registrar seu telefone e o seu cartão de crédito. Escaneia digital para que os seus dados sejam armazenados no banco de dados comercial. Feito isso, deve colocar a digital no leitor da porta da loja e boas compras. E as suas portas de vidro também são destravadas com a digital. O produto escolhido é computado automaticamente na sua lista de compras. Se porventura você desistir do produto escolhido, basta devolver exatamente no mesmo lugar. E então é feito o estorno daquele produto da sua lista de compras. Ao sair da loja, deve colocar a digital na porta para liberar a sua saída. E então finalizar as suas compras. Ao liberar a sua saída, você receberá numa mensagem no celular o recibo de suas compras. Veja só, esses detalhes nos remetem à China também, mesmo porque ela foi pioneira nessa questão. Por quê? Porque ao executar as compras na China, a execução das compras é feita pela íris dos olhos. Algo realmente impressionante. Isso nos remete à marca da besta, que vamos falar um pouco mais adiante. Mas o fato é que, apesar de todo o conhecimento ter se multiplicado, poucos são os remanescentes que têm tentado entender essas coisas, investigando as escrituras em todo o seu conteúdo. Não tem linkado esses acontecimentos com o que a Bíblia realmente tem relatado. Mesmo porque estamos habituados às sutilezas tecnológicas, porque nos traz segurança, conforto, comodismo. Não estamos dispostos a abrir mão da tecnologia. Ou será que estamos? Mas você sabia que as mídias sociais têm todas as suas informações
e até reconhece as suas preferências. Você sabia que pelo celular a inteligência artificial consegue ouvir as suas conversas, a ponto de apresentar propagandas de artigos que você comenta nas suas conversas? Os próprios celulares podem digitalizar a sua digital, o seu rosto. A marca da besta já está de maneira muito sutil sendo preparada. E então, ao completar o seu cadastro, futuramente, mediante essa marca que está sendo preparada, você terá o direito de comprar e vender. Reparem que o livro está selado. Tu, porém, diz Daniel, encerra as palavras, encerra o livro até o tempo do fim. Daniel 12:4, a parte A do versículo. Mas no último capítulo de Apocalipse, podemos perceber o contraste com o livro, o contraste com o último capítulo de Daniel, que diz, e é exatamente Apocalipse 22:10, não seles este livro, porque o tempo está próximo. Podemos concluir então que para o profeta judeu, tudo é selado até o fim, enquanto que para o profeta cristão, o livro está aberto. Qual a razão disso? É que desde o princípio da vinda de Cristo, o tempo do fim se iniciou. Mas mais do que nunca hoje, as contrações do parto estão mais intensas. Estes são os sinais que demonstram que o anticristo está em nosso meio e está muito próximo de se manifestar, conforme declara muito bem em Tessalonicenses capítulo 2, entre os versos 7 e 12. Então, em nome de uma precisão de diagnóstico, a humanidade tem sido manipulada por uma elite tecnocrata que busca o controle mundial. O fato é que desde o pecado do Éden, Satanás tem tentado convencer a humanidade a buscar a eternidade sem passar por Cristo, o único caminho. A questão é que os cientistas têm trabalhado dia e noite para buscar essa imortalidade através do transhumanismo, através da união entre homem e máquina. A questão é que algumas empresas têm trabalhado dentro dessa questão e projetado para que isso ocorra até 2050. A questão é que Deus não vai permitir que realmente o homem viva pela eternidade diante do pecado. Tanto que se a gente for lá para o Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecam, eles são retirados do jardim. E a própria árvore da vida também é retirada do jardim, para que o homem não vivesse eternamente no pecado. Então, diante de todos esses sinais que estamos apontando, avanço tecnológico, fomes, guerras, ilusão religiosa, não seria apenas esse alguns dos sinais que sinalizam o princípio das dores? E muito mais que isso, será que nós, cristãos, realmente estamos olhando para isso simplesmente com desdém, como se nada estivesse acontecendo? É muito importante a gente realmente olhar todos esses sinais e ter uma percepção acerca daquilo que realmente está acontecendo. Parece necessário, diante da inércia de muitos, um choque de realidade. Veja só, diante de muitos fatos que têm acontecido, além desses que a gente reportou nos programas anteriores. Recentemente, no México, houve um terremoto com alguns raios azuis no céu. Isso não parece estranho? Um outro exemplo é o vulcão da Ilha das Canárias, que entrou em alerta amarelo, que pode acabar ocasionando, por consequência disso, um tsunami no Brasil. Seria isso realmente os sinais dos fins dos tempos? É para a gente refletir e realmente abrir os nossos olhos com relação a tudo isso que tem acontecido. É interessante dizer que esses fenômenos e tantos outros vêm acontecendo com uma certa frequência. E muitos dizem que isso é normal, mas até que ponto a Bíblia diz que realmente isso é normal? O próprio Jesus, nos evangelhos, vai dizer que nos últimos dias aconteceria algo sobrenatural, algo que mexeria com toda a natureza.
E será que realmente estamos atentos a esses acontecimentos? Esse novo normal que dizem ser não estaria apontando para os finais dos tempos? Bem, antes de finalizarmos o programa de hoje, temos no primeiro link da descrição o nosso e-book sobre escatologia bíblica e é totalmente gratuito. Dê uma olhada lá no seu tempo livre para que possamos estar estudando juntos e desbravando juntos acerca desse assunto. Ok? Fica na paz. Até o próximo programa.